Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos aí a mais uma aula de gramática, certo? Dando continuidade aí ao uso do hífen. Só lembrando que nesse caso desse conteúdo, vocês não precisam anotar no caderno, basta acompanhar lá pelo livro, que essas regras estão todas lá, certo? Lembrando que é importante você acompanhar pelo livro, porque é um assunto aí que pode estar na avaliação de vocês, tá bom? A gente vai dar continuidade aí de onde parou. O uso do hífen. Vamos aí a algumas regras de quando podemos utilizar o hífen em algumas palavras. Emprega-se o hífen com palavras com prefixo circun e pan. Quando isso acontece? Quando o segundo elemento se inicia aí com vogal ou letras H, M ou N, certo? Então, quando se inicia a palavra que tem circun e pan, ela se inicia com vogal ou tem H, M ou N. Nesse caso, você vai colocar aí esses prefixos separados com hífen, certo? Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos. Pan-americano, circunnavegação, certo? Então, você só vai observar aí a primeira palavra. Você viu aí que ela começa, depois do prefixo, ela começa com a vogal A. E a segunda palavra, ela se inicia aí depois do prefixo com a letra N. Então, são esses casos aí que você vai utilizar o hífen nas palavras. Os prefixos hiper, inter e super. Quando nós devemos colocar o hífen nesses prefixos? Quando o segundo elemento se inicia aí por letra R. Exemplo, hiperrequintado, interracial, superrestrito. Então, quando o segundo elemento começar aí com a palavra, com a letra R, nós vamos utilizar aí o hífen antes desses prefixos, hiper, inter e super. Exemplo, hiperrequintado, interracial, super restrito. Segundo caso, com os prefixos tônicos acentuados graficamente, quando nós devemos aí colocar o hífen nesses prefixos pré e pós acentuados. Quando o segundo elemento é independente semanticamente. Exemplo, pré-natal, certo? Então, você pode observar que a palavra natal, guerra, europeu, elas são independentes, elas não dependem aí do prefixo, certo? Então, pré-natal, pós-guerra, pró-europeu. Então, essas três palavras, elas são independentes. Quando isso acontece, nós colocamos o hífen aí nesses prefixos tônicos acentuados. Quando nos compostos com os prefixos es e vice, quando nós colocamos aí o hífen, aí eu coloquei para vocês alguns exemplos. Ex-marido, vice-diretor. Quando em palavras compostas que designam animais ou plantas, certo? Também colocamos o hífen. Bem te vi, bem me quer, beija-flor, couve-flor, certo? Então, quando em palavras compostas que designam animais ou plantas, os termos aí são separados por hífen. Vamos aí a mais um caso onde nós colocamos o hífen entre os elementos. Em palavras compostas, formadas aí por elementos repetidos. Então, as palavras compostas, onde as palavras são repetidas, os elementos são repetidos, nós vamos separar aí por hífen, certo? Lenga-lenga, tico-tico, reco-reco. Pode observar que são palavras repetidas. Nesse caso aí, você vai separar com hífen. Essas regras são importantes, principalmente na produção textual, certo? Em palavras compostas que não apresentam o elemento de ligação e mantêm uma unidade semântica, sintática ou sigmática, também utilizamos aí o uso do hífen para separar os elementos. Exemplo, azul escuro, médico cirurgião,
guarda-chuva, segunda-feira. Então, quando isso acontece, nós também utilizamos aí o hífen. Casos em que não se usa o hífen. As regras para se utilizar o hífen são importantes, mas é necessário também você saber quais são os prefixos que não são necessário aí utilizar o hífen para separar os elementos, certo? Vamos aí a esses casos onde não é necessário. Em geral, com o prefixo co, mesmo que o segundo elemento se inicie aí com a mesma vogal. Mesmo quando isso acontece, se for o prefixo co, no caso, não tem a necessidade aí do hífen, pode colocar aí junto, certo? Cooperar, coordenar, são elementos aí, são palavras formadas que antecedem aí o prefixo co, certo? Ou no caso co, mas que não tem a necessidade de ficar separado. Vamos aí ao nosso último elemento, as últimas regras aí sobre o uso do hífen, certo? Não se usa o hífen nos compostos em que o prefixo termina em vogal, certo? Então, não se usa o hífen quando nos compostos o prefixo termina em vogal. Quando isso acontece, com o segundo elemento, se inicia com R ou S. Então, quando os prefixos terminam em vogal e o segundo elemento se inicia com as letras R ou S, nesse caso aí, não se utiliza o uso do hífen, ok? Nesses casos aí, essas consoantes, elas vão apenas se duplicar. Exemplo, antirrugas, semi-real, contrassenso, ultrassonografia. Hoje a gente finalizou aí o emprego do hífen em algumas palavras, algumas regras que são muito importantes. Eu espero que todos tenham acompanhado aí pelo livro, certo? Porque essas regras são importantes aí, principalmente para a produção textual, ok? Até a próxima aula.